Nos vales ondulantes de Judá, uma história épica estava prestes a se desenrolar. Uma que ecoaria através dos tempos, como um símbolo de fé e coragem. Era o tempo do rei Saul, e o exército de Israel estava em um impasse tenso com seus inimigos jurados, os filisteus. Os dois exércitos se encaravam de colinas opostas, separados pelo vale de Ela. Um silêncio pesado pairando no ar, carregado de medo e antecipação. Todos os dias, por 40 dias, um gigante chamado Golias, de Gate, saía do acampamento filisteu. Ele era uma montanha de homem, com mais de 2,70 metros de altura, envolto em uma armadura de bronze que brilhava sob o sol. Seu capacete, suas grevas, seu escudo, tudo era de bronze. A lança que ele carregava era tão grossa quanto o eixo de um tear, e sua ponta de ferro pesava uma fortuna. Sua presença era tão esmagadora quanto seu tamanho. E todos os dias sua voz ressoava pelo vale, um trovão que fazia os soldados israelitas tremerem. Por que vocês saem em formação de batalha? Ele zombava: eu sou um filisteu, e vocês são servos de Saul. Escolham um homem e manda-no descer para lutar comigo. Se ele conseguir lutar e me matar, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O desafio era claro. A zombaria era cortante. Golias não estava apenas desafiando um soldado. Ele estava desafiando todo o exército de Israel e, por extensão, o Deus de Israel. Diante dessa provocação diária, o medo se espalhava como uma praga pelo acampamento israelita. Rei Saul e todos os seus homens ficavam apavorados e profundamente desanimados. Nenhum guerreiro, por mais experiente que fosse, ousava aceitar o desafio daquele gigante aterrorizante. O moral estava no seu ponto mais baixo. Enquanto isso, em Belém, um jovem pastor chamado Davi, o filho mais novo de Jessé, estava cuidando das ovelhas de seu pai. Davi não era um soldado. Ele era um jovem de aparência saudável, com belos olhos e um semblante agradável, mais conhecido por sua habilidade com a harpa do que com a espada. Seus 3 irmãos mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam com Saul no exército, no fronte da batalha. Um dia, Jessé chamou Davi e disse: leve este efa de grãos torrados e estes 10 pães para seus irmãos no acampamento. E leve também estes 10 queijos para o comandante da unidade deles. Veja como seus irmãos estão e traga de volta alguma garantia de que estão bem. Davi obedeceu prontamente. Deixando o rebanho com outro pastor, ele partiu de manhã cedo. Ele chegou ao acampamento bem no momento em que o exército estava saindo para suas posições de batalha, gritando o grito de guerra. Era a mesma cena de todos os dias. Israel de um lado, os filisteus do outro. Enquanto Davi conversava com seus irmãos, a figura colossal de Golias apareceu mais uma vez. Ele deu seu grito de desafio, suas palavras zombeteiras ecoando pelo vale. E, como sempre, quando os israelitas viram o gigante, fugiram aterrorizados. Davi ouviu o desafio e viu o medo nos olhos dos soldados. O que será dado ao homem que matar este filisteu e remover esta desonra de Israel? Ele perguntou aos homens ao redor: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? As palavras de Davi, cheias de uma indignação que ninguém mais ousava expressar, logo chegaram aos ouvidos do rei Saul. Intrigado com a bravura do jovem, Saul mandou chamá-lo. Quando Davi se apresentou diante do rei, ele disse com uma confiança inabalável: que ninguém perca a coragem por causa deste filisteu. Seu servo irá e lutará com ele. Saul olhou para o jovem pastor, quase um menino, e respondeu com ceticismo: você não pode lutar contra este filisteu. Você é apenas um jovem, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi não se abalou. Ele contou ao rei sobre suas experiências como pastor. Seu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o atacava e resgatava a ovelha de sua boca. Quando ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso,
me livrará da mão deste filisteu. A fé de Davi era contagiante. Sua confiança não vinha de sua própria força, mas de sua experiência com a proteção de Deus. Vendo essa convicção, Saul cedeu. Vá, e que o Senhor esteja com você, disse ele. Saul tentou vestir Davi com sua própria túnica, um capacete de bronze e sua armadura, mas o equipamento era pesado e estranho para Davi. Ele tentou andar, mas não conseguiu. Não posso ir com isso, disse ele a Saul, porque não estou acostumado. E então, ele tirou tudo. Em vez disso, Davi pegou o que conhecia. Ele pegou seu cajado de pastor e foi até o leito do riacho. Lá, ele escolheu 5 pedras lisas e as colocou em sua bolsa de pastor. Com sua funda na mão, ele se aproximou do filisteu. Golias viu o jovem se aproximando e o desprezou. Sou eu um cão, para que você venha a mim com paus? Ele gritou, amaldiçoando Davi por seus deuses. Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. A resposta de Davi não foi de medo, mas de uma fé poderosa e declarada. Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais da terra, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. Todo este povo reunido saberá que não é por espada ou por lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele entregará a todos vocês em nossas mãos. As palavras de Davi ecoaram com uma autoridade que superava em muito o rugido do gigante. A batalha não era mais entre um jovem e um gigante. Era entre o Deus de Israel e os ídolos dos filisteus. Enquanto Golias avançava, Davi correu rapidamente para a linha de batalha para enfrentá-lo. Colocando a mão em sua bolsa, ele pegou uma pedra, colocou-a na funda e a girou. A pedra voou pelo ar. Um pequeno projétil contra uma muralha de bronze e músculo, mas foi guiada por uma mão divina. A pedra atingiu Golias bem na testa. Ela se alojou profundamente, e o gigante caiu com o rosto no chão. O campeão dos filisteus, o terror de Israel, foi derrubado por um jovem pastor com uma única pedra. Davi correu e ficou de pé sobre Golias. Como não tinha espada, ele pegou a própria espada do filisteu, a desembainhou e o matou, cortando-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu herói estava morto, eles se viraram e fugiram em pânico. O exército israelita soltou um grito de guerra poderoso e perseguiu os filisteus, derrotando-os completamente. Naquele dia, Davi não apenas venceu uma batalha, ele mudou o curso da história. Ele provou que o tamanho e a força não são nada comparados à fé e à coragem. Ele mostrou que quando enfrentamos nossos gigantes, seja o medo, a dúvida ou a adversidade, nossa confiança não deve estar em nossa própria armadura, mas na força de Deus. A história de Davi e Golias não é apenas um conto antigo, é um lembrete atemporal para todos nós. Todos nós temos gigantes em nossas vidas, desafios que parecem intransponíveis, mas, como Davi, podemos enfrentá-los não com medo, mas com fé. Podemos deixar de lado as armaduras pesadas que o mundo nos oferece e pegar as ferramentas simples que Deus nos deu, confiando que a batalha pertence ao Senhor. Então, da próxima vez que você se deparar com um gigante, lembre-se do jovem pastor de Belém, lembre-se das 5 pedras lisas e da fé inabalável. Lembre-se que com Deus ao seu lado, nenhum gigante é grande demais. Obrigado por assistir a esta história de fé e coragem. Seboque, gosto. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais histórias inspiradoras como esta. Deixe um comentário abaixo sobre qual gigante você está enfrentando com fé hoje. Até a próxima!